Você vai começar agora, Felipe? Vamos começar agora. Então agora. E aí, como tá as coisas? Tudo na correria? Bem, graças a Deus. E você? Opa, toma aí. Obrigado. Hoje é Fagner, né? Hoje você não tá de lá. É porque tá um computador da minha esposa ontem, pô. Hã? Ah, entendi. Eu tô esperando, porque é o seguinte, como que funciona? Nós temos aqui, bem, graças a Deus, da Federal, que é o Gabriel, então ele está a coordenação da nossa live aqui, então ele que vai fazer.
Peço que todos desliguem o microfone. Vamos iniciar nosso workshop, agradecendo primeiramente à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul pelo convite. Quero dizer que para mim é uma grande honra estar contribuindo para a educação musical em nosso estado, e com isso, para com a Universidade Federal, o qual eu sou egresso, participei do curso de graduação de licenciatura em música, que tenho, assim, a grata satisfação e o reconhecimento de que foi muito bom para a minha carreira e para o meu desenvolvimento pedagógico. Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Vital, o facilitador da nossa live, e gostaria, senhores, nesse momento, de expor algumas coisas em relação ao que viemos fazer aqui. Na verdade, o tema da nossa live é o cavaquinho na música brasileira, do choro ao samba. Então, a gente pode já imaginar o que vai acontecer durante isso, esse momento que estaremos juntos. O cavaquinho é um instrumento que tem, assim, muito apelo popular em nosso país, por estar atrelado a um estilo que é um estilo muito fomentado e divulgado, um movimento que é o samba e o pagode, né, que explodiu aí no final dos anos 80 para os anos 90. Mas eu gostaria de começar mais atrás, mas muito atrás mesmo, e vamos imaginar um tempo onde nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje, onde a tecnologia era bem, como que eu vou dizer, era bem fraca, né? E quando eu falo tecnologia, de um modo geral, nós tínhamos aí praticamente a música era ao vivo, depois com o advento da imprensa e do gramofone, que a gente pôde ter esse contato mais áudio, né? Com o áudio em relação à música. Então, vamos lá para o século, mais ou menos lá por volta de, como eu vou dizer, século XIX, por aí, que foi onde o cavaquinho teve a sua, como eu vou dizer, onde o cavaquinho teve a sua real atuação, uma atuação muito forte na música popular brasileira. Mas antes disso, nós temos que entender que o cavaquinho ele é originário da Europa, propriamente de Portugal. Há alguns autores que dizem que veio até de uma região chamada Braga. Portanto, o cavaquinho, antes de chegar ao Brasil, ele recebeu vários nomes, e não só ao Brasil, mas nesse momento que o cavaquinho saiu da Europa, ele saiu pelas grandes navegações, né? Porque era um momento onde Portugal, como a Espanha, tinha isso muito forte, as navegações. E aí a gente vai falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho com a história, que a gente sabe, que a gente já viu e já ouviu falar, que Portugal e Espanha eram muito fortes nessa questão das navegações, tanto que eles povoaram vários locais fora da Europa. E não tão menos importante, o Brasil e a América do Sul, como a América do Norte, foram povoados lá pelos povos europeus. Então, só que é o seguinte, Portugal, assim como a Espanha, ela sofreu forte influência dos mouros. Os mouros são os árabes. Então, os árabes levaram para a Espanha e Portugal, consequentemente, os instrumentos de cordas dedilhadas. Cordas dedilhadas são instrumentos que utilizam-se os dedos para articular as notas musicais. O cavaquinho, embora seja tocado com paleta, ele também é dessa família das cordas dedilhadas. Existe uma outra classificação que nós chamamos do sistema de, eu sou ruim de inglês, mas vou tentar pronunciar, Homborstel e Sachs, que fala que o cavaquinho é um cordófone ou um cordofone.
assim como o alaúde, que foi um dos percussores do violão, também o alaúde é considerado também um dos percussores do cavaquinho. Então, a partir da vihuela, do alaúde, são instrumentos já de tempos atrás, que hoje a gente quase não tem contato com isso, a gente precisa pesquisar para poder saber o que é o alaúde, mas eles são instrumentos que antecederam ao cavaquinho, ao violão, aos cordófonos, né? Então é o seguinte, eu vou aqui falar, eu vou até mencionar Ernesto Veiga de Oliveira, que é um autor, um pesquisador, que ele diz que o cavaquinho é um cordófono popular de pequenas dimensões, ou seja, é um instrumento pequeno, né? Do tipo violas de tampos, chatos, e, portanto, da família das guitarras europeias. E aí ele vai falar sobre os elementos que compõem instrumentos, como os senhores já sabem, tá? Então, só fazendo uma revisão daquilo que eu já falei, o cavaquinho é um instrumento que veio de Portugal, chegou ao Brasil pelas navegações, mas não só ao Brasil que o cavaquinho veio. O cavaquinho foi também, através das navegações, ele foi para Cabo Verde, para Angola, para a Indonésia, para os Estados Unidos, propriamente no Havaí, para a Ilha da Madeira, para a Ilha dos Açores. Então, durante esse tempo das navegações, o cavaquinho ele teve essa disseminação. Só que quando ele chegou nesses determinados lugares, ele recebeu determinadas transformações, conforme a influência dos povos que ali habitavam. O Brasil, nós sabemos que é um país que é uma mistura, né? Já existiam aqui os índios, né? Com suas manifestações culturais também, que influenciou a nossa música brasileira, como também os europeus e como também os africanos, né? Os povos africanos, que teve também uma grande influência na música popular brasileira. Senhores, o cavaquinho, antes de chegar no Brasil, e em alguns lugares, eles têm assim, os seus parentescos com alguns instrumentos. O braga, ou braguinho, o machete, o machetinho, alguns no Havaí é conhecido como ukulele, que é o parente próximo do cavaquinho. Então ele chegou lá como um cavaco, que cavaco, como o próprio nome diz, fala sobre coisa pequena, né? Em Portugal, o cavaco que é uma alusão a algo pequeno, né? É algo de pouca quantidade, né? Então o Brasil, Henrique Cases, em seu livro, ele diz, que quando ele fala um pouquinho sobre a história do cavaquinho, ele diz o seguinte, que o cavaquinho, Henrique Cases, senhores, além de ser um grande cavaquinista, ele é um pesquisador e é um professor também, e ocupa uma cadeira numa universidade lá no Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, em sua pesquisa, que o cavaquinho veio para o Brasil diretamente da Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira, e eu estive lá em 2001 para 2002, fiquei lá um tempo, e eu conheci o machete, o machetinho. Ele é muito utilizado nas manifestações folclóricas no Rio de Janeiro, na Ilha da Madeira. E lá ele recebe o nome de machete, ou machetim, né? Só que, quando chegou ao Brasil, ele foi introduzido diretamente à música popular brasileira, nas manifestações culturais. Eu vou colocar um áudio aqui para você, de um pesquisador da Ilha da Madeira, o nome dele é Moraes, e vou mostrar para vocês, eu acho que eu vou até apresentar isso aqui na tela, uma obra que ele encontrou há pouco tempo atrás, sobre o antecessor do cavaquinho, do machete madeirense. Eu peço, senhores, só um pouquinho de paciência para que eu possa reproduzir aqui e apresentar aos senhores. Então, eu vou compartilhar uma apresentação de um determinado trecho de uma obra do machete, do cavaquinho. Perceba, senhores, que o cavaquinho
era tocado com os dedos, né? E em determinados lugares, o encordamento do cavaquinho eram feitos de tripa ou de cordas de nylon até chegar às cordas de aço, que hoje a gente conhece bem aqui no Brasil. Então, vai um pouquinho aí da peça. Qualquer problema aí, Gabriel, você pode me acionar aqui, tá? Ok, senhores, percebeu aí na nossa apresentação, embora ela ficou um pouquinho travando aqui, que o YouTube ele tem esse problema de transmissão no Google Meet, né? Essa conversa. Mas perceberam aí como que era esse antecessor ao cavaquinho que hoje nós conhecemos no Brasil, que é o machete, e aí é uma obra do machete com a guitarra francesa. O estilo musical ali, ele tem mais uma característica erudita do que popular, né? Embora o cavaquinho em Portugal, ele era usado nas manifestações culturais, como as danças, né? Que a gente fala, chulas, e o vira, e outras manifestações culturais portuguesas. Quando chegou no Brasil, e aí, o que aconteceu no cavaquinho? O cavaquinho, ele teve, assim, um contato, não um contato, ele teve uma aderência, né, muito forte na música popular brasileira. Deixa eu trazer aqui mais algumas coisas aqui em relação ao cavaquinho. Então, um dos estilos musicais que o cavaquinho teve essa, como eu vou dizer, essa atuação é o choro. Mas aqui no Brasil, o cavaquinho também era tocado em músicas europeias, como a polca europeia, como os shots, como a modinha, enfim, outras manifestações que vinham direto de Portugal. E aí, com o tempo, ele veio se modificando até que ele foi introduzido ao choro. Então, diz que alguns autores que o primeiro grupo de choro foi formado por cavaquinho, por um instrumento de sopro chamado flauta e pelo violão. E o choro tem essa característica, tem esse nome porque ele tinha uma característica dada até pelo bordão, né, do violão. Até Tinhorão, José Ramos Tinhorão, em seu livro sobre a história da música brasileira, ele fala que tinha uma característica plangente, tinha essa plangência, que nada mais plangente quer dizer chorar, né? Então, por isso o choro recebeu esse nome, porque ele tinha essa característica ao ser tocado. Mas, assim, o choro veio se transformando, e o cavaquinho também com ele. Da onde veio o choro? O choro veio praticamente da mistura da polca europeia com o lundum, com o machixe, o lundum é uma dança africana, né? E o machixe também ele vem do estilo de música africana. E nessa mistura, o Joaquim Antônio Calado, ele introduziu o primeiro choro que nós chamamos de flor amorosa. Esse choro, ele é dado como o primeiro choro que se tem registro,
Mas também há pesquisadores que já buscam outras músicas como antecessora, como origem ao choro. Mas, historicamente, nós temos aí Flor Amorosa de Joaquim Antônio Calado como o primeiro choro gravado no Brasil, e com esse registro ele ganha o status de o primeiro choro brasileiro. Os senhores depois podem pesquisar esse choro. Eu vou tentar até ver se eu tenho ele aqui, o Flor Amorosa, para que vocês possam ouvir daqui a pouco. Mas vamos continuar com o conteúdo, porque nós temos pouco tempo e é muita coisa para se falar nesse caminho do cavaco. Bom, a gente dá destaque a um nome de um cavaquinista que tocou com Chiquinha Gonzaga em meados no fim do século XIX, por volta de 1890 e 95. De lá para cá, esse cavaquinista, nós chamamos ele de Nelson Alves. Ele foi um cavaquinista que teve uma atuação marcante nesse momento. Então, ele tocou com Chiquinha Gonzaga, tocou nos Oito Batutas, e o Nelson Alves, ele fez parte desse movimento, e é um nome que a gente pode ter ele como um dos percussores do cavaquinho. Nós temos também aqui o Canhoto, que é um grande cavaquinista, e ele tocou no regional do Benedito Lacerda. E aí eu quero fazer aqui, falar para vocês sobre essa questão do regional. O que seria um regional? É uma formação de um grupo, uma característica bem acústica, onde participava violões, cavaquinhos, flautas ou clarinete, o pandeiro de couro, e mais tarde foi adentrando a esse regional o acordeon e o bandolim e outros instrumentos acústicos. Esse tipo de formação era muito característico nas rádios nos anos em meados do século XX, por volta de 1930, 40, 50, aliás, a partir dos anos 50, na época de ouro das rádios, né? Mas aí, falamos de Canhoto, tem um outro nome também de cavaquinista que atuou muito nessa questão do choro, que é o Garoto, e que ele era violonista, mas também ele era cavaquinista, ele acompanhou Carmen Miranda. Vocês conhecem Carmen Miranda? Ela teve uma fama muito grande nos anos 50. Ela era uma portuguesa que morou no Brasil e que ela divulgou a música brasileira e foi morar nos Estados Unidos e participou de todo aquele movimento do cinema nesse momento dos anos 50. E aí nós temos aqui um outro cavaquinista que eu posso dizer, senhores, que ele foi considerado um divisor de águas no cavaquinho brasileiro, que é o Valdir Azevedo, porque ele atuava, ou seja, a carreira dele ele trazia o cavaquinho como um instrumento solista. E aí, vale ressaltar que, nesse momento, no início, quando o cavaquinho se adentrou ao choro, ele tinha como função básica um instrumento de centro, ou seja, ele fazia o acompanhamento rítmico e harmônico. Ele não trabalhava essa questão melódica. Embora, mais tarde, nós iremos ver que existiu, além de Canhoto, que era um grande solista, nós tínhamos também o Jonas Pereira, que era um grande cavaquinista, que fez parte desse movimento do choro. Deixa eu seguir aqui com a minha colinha aqui, para que a gente não venha perder. Então, como eu falei para os senhores, na segunda metade do século XIX, nasce o choro. O choro, ele nasceu no Rio de Janeiro, e ele era um estilo de música popular, e nós sabemos que naquela época havia no Brasil uma grande discriminação com a música popular. Então as pessoas se reuniam em festas, em locais, para que eles possam tocar esse estilo musical. Assim como o machixe, o ndum, que também era tido como danças sensuais na época, né? E as pessoas tinham um certo receio com isso.
assim, o preconceito era mais latente naquela época, embora hoje a gente vive um pouquinho disso, mas nem tanto, né? E a gente vai falar sobre essas questões sociais, né? Então, aqui diz que é o seguinte, que além da valsa, do shot, da mazuca, da quadrilha, o cavaquinho, ele tinha essa atuação no choro e, posteriormente, ele adentrou ao samba. Mas a gente vai ver essa transição do choro para o samba no final do século XIX para o início do século XX. E vocês viram que no início do século XX, meados do século... aliás, no início não, em meados do século XX, nós temos aí a questão da era do rádio, como eu falei para vocês, que ali começou a coisa a ficar mais séria e mais profissional aos instrumentistas de cavaco e de todos aqueles que participavam do choro. E ali eles começaram a ganhar o seu cachê, a sustentar a sua família com o instrumento cavaquinho. Antes, quando surgiu o choro, era muito mais por uma questão de divertimento, de entretenimento, enfim, que eles tocavam, mas não tinha assim a questão mais profissional quando do surgimento do regional, tá? O choro também teve uma atuação muito forte durante a era do cinema mudo, né? Que a gente vê aí Ernesto Nazaré trabalhando num cinema que nós chamamos de cinema Odeon naquela época. Então, antes de entrar o filme, se tocava esse tipo de música nos cinemas. Eram lugares onde também os grupos de choro se apresentavam. Então, como eu falei, o cavaco tem essa função de centro no choro, e aí ressaltei alguns nomes que estavam ligados ao choro. E dentre esses nomes, né, eu falei Canhoto, falei Jonas, falei do Valdir Azevedo, mas tem outros nomes, tem muitos outros nomes que eu vou até ver aqui, alguns outros, né, que nessa época atuava como cavaquinista. Além do Jonas, do Canhoto, do Garoto, existiu também aqui outros cavaquinistas, como Toco Preto, né? Enfim, tem vários nomes que agora eu não vou ressaltar, porque eu citei só dois aqui que eram mais marcantes, que participou dos principais regionais nessa época do movimento do choro, quando surgiu no Brasil e quando teve a sua ascensão, né? Depois nós sabemos que teve um momento que o choro ficou assim, não é no esquecimento, mas ele não adentrou tanto a mídia, né? Então, a gente percebe, a gente vê que ele teve essa presença marcante na era dos rádios, né? A era que os rádios tinham trazia as músicas ao vivo e fazia os programas de calouro, né? Vamos lá, continuando. Sim, um outro nome que era, na verdade, ele era bandolinista e depois ele também tocou cavaquinho, que é o Lupercio Miranda, que teve uma presença marcante no show, certo? Seguindo, deixa eu pegar aqui um outro material para que eu possa contextualizar melhor todo isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Tá, eu vou trazer aqui para vocês uma música, um choro nessa época, nesse momento do início do choro. Deixa eu pegar aqui. Espera aí, gente. Tem alguma apresentação aí? Não, né? Já tirou aquela apresentação, né? Não, né? Beleza. Espera aí que eu já vou trazer para vocês aqui. Para vocês fazerem uma audição sobre isso que eu estou falando. Vocês conseguem ouvir? Sim. Esse aqui é um choro do Jonas do Cavaco, Jonas Pereira.
Chiquinha Gonzaga, Corta Jaca, é uma gravação de 1906. Note, senhores, que essa gravação do Jonas Pereira já é uma gravação muito diferente do que se produzem hoje, né? Por quê? Porque hoje nós temos essa questão do digital, né? E a coisa era muito mais analógica, era muito mais, como eu vou dizer, muito mais puro, né? Muito mais arcaico, né? Então, vocês vão ver que esse áudio da Chiquinha Gonzaga, ela vai ser mais arcaico ainda do que esse que eu falei, que é o do Jonas. Essa é uma gravação da Chiquinha Gonzaga. Eu vou mostrar uma outra também, onde utilizava o cavaquinho, que é uma gravação do... tá. Uma gravação aqui. Esse último exemplo que eu dei para vocês é uma música do Joaquim Antônio Calado, chamada Linguagem do Coração. E você pode ver que esse ritmo é um ritmo, é um choro com a intenção do machixe aí. Então a gente chama que é um choro amachichado, né? Continuando a nossa live, a gente vai agora começar a falar sobre o cavaquinho no samba. Então, senhores, o cavaquinho ele teve uma atuação muito forte nos anos 50, com o advento dos regionais, que tinha a sua principal atuação na era do rádio, nos rádios, e o rádio era uma mídia muito que chegava muito distante naquela época, a lugares além da cidade, chegava também em outros lugares mais distantes, que são as áreas rurais, né? Nesse momento, no início do século XX, com esse momento do choro, aí começa a ter o advento do samba, né? E diz alguns pesquisadores que o samba ele tem origem, a palavra samba, num estilo musical africano chamado semba. Você já falou semba, samba, semba, né? Então, daí que veio essa origem. Mas, assim, o samba, ele surgiu praticamente na Bahia, através dos sambas de rodas, das danças que se faziam em os lugares abertos, através de uma música chamada, que tem uma relação muito forte com o samba, que são as umbigadas, que era um tipo de dança que tinha um batuque, as pessoas dançavam, e aí, para chamar a outra para dançar, eles davam umbigada e chamavam, geralmente, as pessoas do sexo oposto para dançar. Então, tinha essa característica. E daí, dessas batucadas, que começou a surgir o samba de roda, e aí até chegar no Rio de Janeiro, onde o samba tomou, assim, as proporções que hoje nós conhecemos. Eu vou ver se tem algum exemplo aqui de uma dança que nós chamamos de umbigada. Deixa eu ver aqui se eu separei aqui. Eu separei um monte de vídeo aqui, e um monte de coisa aqui. Essa aqui eu vou tentar apresentar para vocês, porque eu quero que vocês vejam o vídeo, tá? Só um pouquinho. Estou montando aqui a apresentação. Espera um pouquinho, senhores. Achei. Chegou a apresentação para vocês aí? Sim, sim.
Trazer mais para cá que já mostra aí, tá? Tá dando uma alegria pro povo. Né? Espera aí, que eu vou trazer mais para cá. Os batuqueiros em volta, faz uma oração muito firme, que eu preciso disso, que a única segurança minha é essa oração. Mas no momento que eu fazer oração, todo mundo desnudado, não importa a religião, que é tradição, é o único sistema. Se você não tiver uma alicerce, você acaba. Deu para perceber, no fundo dessa apresentação, essa dança chamada Umigada? Então, foi a partir daí, muito influenciado pelo samba, que começou os batuques, e aí começou a surgir o samba de roda na Bahia, e aí chegou ao Rio de Janeiro. E aí, quando chega no Rio de Janeiro, no início do século XX, existia aí um lugar onde essa manifestação cultural dos negros era muito forte. É um lugar que nós conhecido como a Casa da Tia Ciata. Ali se reuniam as pessoas e ali existiam vários ambientes, além do samba, existia um ambiente dos batuques, um ambiente mais do choro, e diz que mais ao fundo, nessa Casa da Tia Ciata, existia também as manifestações religiosas, né? Que são ligadas aos candomblés e a todas essas questões que vêm da África. E esse movimento, na Casa da Tia Ciata, foi muito forte. Ali surgiu nomes como Heitor dos Prazeres, como Pixinguinha, como Donga, e se falando em Donga, e aí vem um nome muito que muito marcou o samba, que foi o compositor da primeira música que foi registrado como samba, que é o Pelo Telefone. Não sei se já ouviram falar. Deixa eu pegar meu cavaquinho aqui. Vou tentar. Chefe da polícia, pelo telefone, mandou avisar que na Carioca... Não sei se já ouviram falar dessa música, né? E assim vai. Então, esse é o Pelo Telefone. O primeiro samba registrado fonograficamente, e com ele o status do primeiro samba surgido no Brasil. Aí, eu vou me adiantar mais, porque aí nós vamos falar da era do rádio, e aí eu quero trazer mais para cá, tá? Então, veja bem, nós vimos aqui que o samba recebeu essa influência do batuque, das umigadas, né? E aí, no começo do século XX, o cavaquinho, ele aparece em duas situações da música popular. Uma e alguns dizem aqui, inclusive essa citação aqui, que é do Henrique Casas, eu tirei de um trabalho, eu vou citar aqui o nome do autor desse trabalho, que muito me ajudou nessa pesquisa, foi Luiz Carlos, deixa eu até pegar aqui, o trabalho dele aqui, para que eu não deixe de mencionar esse autor que muito me ajudou nessa pesquisa, que deixa eu trazer aqui. A gente testa tudo na hora que a gente vai começar a fazer as apresentações ou falar, parece que trava tudo, né? Incrível. Então, aqui foi um trabalho chamado Tradição e Inovação no Cavaquinho Brasileiro, de Luiz Carlos Orione de Alencar Arraes. E ele é um cavaquinista que ele fez essa pesquisa que na sua dissertação de pós-graduação, acho que foi no mestrado dele, entendeu? Então, está aqui uma citação dos trabalhos que me ajudou bastante. Além dele, tem também o Tiorão, que é um livro que eu acho que é uma breve história da música popular brasileira, uma pequena história da música popular brasileira. O material do Rick Casas também é um material muito rico nessa contextualização. O Rick Casas também tem um livro que fala sobre o choro, e é um pesquisador muito legal e muito importante em relação ao instrumento do choro. E aqui, o Rick Casas, em 2012, ele trouxe
assim, dessa seguinte maneira, que o cavaquinho teve duas formas de atuar no início do século XX. Na parte mais séria, que era com os grupos de choros, como eu havia falado agora há pouco, e na parte mais divertida, que ele até cita na parte da bagunça, dos blocos, do carnaval, que é essa parte do samba, né? Veja bem, a partir desses blocos aí surgiu as escolas de samba. Então, o cavaquinho ele fixou como instrumento essencial no samba a partir desse movimento dos blocos, da Tia Seata no Rio de Janeiro, com essas manifestações culturais trazidas pelos negros da África, vindo da Bahia também, pelos baianos. E aí, quando chega nos anos 50, que aí começa, nos anos 50, nos anos 60, começa a aparecer aí alguns nomes do samba, que aí veio coroar muito nos anos 80. Mas nos anos 60, nos anos 70, nos anos 60, nós tínhamos aí um nome muito forte, que era o Paulinho da Viola. E o Paulinho da Viola, e aí eu vou falar um pouquinho das levadas do samba ao cavaquinho, ele trouxe uma levada muito característica daquela de uma escola de samba que nós chamamos, que é da Portela ali, de Madureira, daquela região toda ali, que ele vem trazendo uma levada mais ou menos assim, eu espero que os senhores possam ver aqui. E aí, nesse momento, muito influenciado também na batida do samba, que influenciou, que aí eu tenho essa impressão que existe nessa questão da levada, do que nós chamamos do cavaquinho hoje, que atua no pagode, que recebeu várias influências. Nós temos aí duas nomes importantes nos anos 80 e que atua até hoje, que é Mauro Diniz e Alceu Maia, entre outros, tá? Mas eu estou falando assim de presenças muito marcantes, que vem essa levada daí desse local que eu falei para vocês. Então eu vou trazer aqui um vídeo, uma levada aqui do Mané do Jair do Cavaco, é uma levada, eu falo assim, é uma levada mais varrida, né? Depois eu vou reforçar com eu fazendo algumas levadas para vocês. Isso. Aí eu disse para ela assim, ó, tá vendo? Voltei, já que voltei nessa corre, já me avisei que por falta de amor. Então, ouviram aí, né? É uma levada muito mais varrida, menos socada. Quando eu falo socada, é assim, ó. Mais varrida. E aqui eu quero dizer aos senhores que o cavaquinho hoje, na música popular brasileira, ele atua no samba mais como um instrumento centro, como um instrumento de base. Eu só vou pedir um pouquinho só para os senhores, é que tem um som aqui influenciando aqui na minha live, eu vou resolver isso rapidão. Espera aí, fica aí. Pronto, desculpe, senhores. Já resolvi essa questão do som que estava. Então, hoje, eu quero falar agora, especificamente, sobre essa questão das levadas, das variadas levadas do samba, né? E aí, antes de falar isso aí, eu quero dizer para vocês assim, ó, que... Vocês estão ouvindo algum som fora daqui? Chega a ouvir, tá chegando algum som? Bem baixinho, né? Não, é bem baixo, não chega a influenciar. Tá, eu só vou terminar aqui, porque é o seguinte, eu quero contextualizar essa questão do samba,
e trazer, porque é o seguinte, nós temos pouco tempo aqui, eu programei uma live de 1 hora, eu não quero estourar muito. Está no tempo ainda, Gabriel? Sim, sim, tranquilo. Ah, tá, porque eu já pulei um monte de coisa aqui para poder chegar agora aos tempos atuais, né? Que é grande parte das pessoas que estão presentes nessa live, eles atuam num repertório muito mais de base, de levadas, do que um repertório melódico, né? Do choro, né? Então, essa questão da levada, eu percebo assim, que nós temos 3 nomes importantes que eu posso dizer assim, seguramente. Um é uma escola que vem lá do Jair do Cavaco, do Paulinho da Viola, que aí eu percebo que o Mauro Diniz tem influência nisso aí. O outro é uma levada mais do Mané do Cavaco, que aí eu percebo, o Mané do Cavaco foi um cavaquinista que atuou muito com o Martinho da Vila, e aí eu vejo o Alceu Maia como um dos cavaquinistas que também trabalhou essa questão da levada. Tem outros cavaquinistas que a gente vai parar aqui para ficar falando, Paulo Galeto, nós temos aí, no pagode dos anos 90, nós temos aí uma pessoa que trouxe uma levada muito legal, que é o Leandro Learte, se vocês perceberem, ele tem essa levada aqui, ó. Você viu? Percebe que é uma levada diferente, é uma levada mais socada, mas não tem muito a ver com a levada do Mário Cavaco. Então, essa questão da levada ela é uma coisa muito pessoal, mas existe sim uma linhagem, existe sim uma escola de levadas de cavaquinho, que vem do choro, que vem do machixe, que vem do baião, que vem das músicas nordestinas e das músicas africanas. Seguindo essa questão, que eu falei do Paulo da Viola, que é uma pessoa que teve uma característica muito forte nos anos 60 e 70, juntamente. Mas tem um outro nome que eu trago para vocês e vou trazer aqui, vou ilustrar, chamado Carlinhos do Cavaco. Ele tocava cavaquinho num grupo junto com o mestre Gordinho do Surdo. Não sei se já ouviu falar do Gordinho do Surdo, é um cara que está em todas hoje. Deixa eu até pegar aqui. Eles tinham um grupo chamado... Espera aí, deixa eu pegar aqui. Carlinhos do Cavaco. Deixa eu carregar aqui para apresentar para vocês. Espera aí que eu tenho que achar aqui, tá, gente? Um pouquinho de paciência só. Achei. Chegou aí a apresentação? Sim, sim. Deixa eu carregar aqui. Canal Samba. Quero chorar a chuva, a chuva cai, olhando a lua, quero chorar a natureza, parece que chora comigo, triste, solitária minha dor, sinto que morrerei de nostalgia, sofro cruelmente a mal de amor, a chuva cai, olhando a lua, Ok. Senhores,
falei demais, eu acho que eu vou abrir um pouquinho para perguntas, ou para alguma dúvida, ou para alguma colocação que queira reforçar o que eu falei. Pode até, de alguma forma, enfim, tirar suas dúvidas agora. Alguém tem algo para perguntar? Fique à vontade para fazer as suas perguntas. Ninguém quer perguntar nada? Pergunta aí, Fagner. Para mim, a explicação foi top. Para mim, não tem nenhuma pergunta para te falar, não, tá? Entendi, tudo tranquilo aqui. Então, vocês entenderam esse caminho do cavaquinho? Então, o cavaquinho, quando chegou ao Brasil, ele chegou, só resumindo, chegou através das grandes navegações, pelos portugueses, que vinham da Ilha da Madeira, chegou aqui com o nome de machete, aqui sofreu as transformações, até chegar ao cavaquinho que hoje nós utilizamos, com a afinação Ré, Sol, Si, Ré de cima para baixo, ou Ré, Si, Sol, Ré de baixo para cima. Em outros lugares ele tem variadas afinações. E aí ele era participado nas manifestações populares, nas músicas que vinha de Portugal, até que ele sofreu essa mistura da música africana com a música europeia, e aí, ele, com a introdução do choro, ele foi um instrumento marcante no choro, e alguns nomes contribuíram para que o cavaquinho venha se desenvolvendo até os dias de hoje, né? Como citei na época do choro. Trazendo para cá, nós temos essa questão da levada. Não querendo te cortar, Ah, mas eu não sei se é o mesmo Anderson Lucas que fez a pergunta no Facebook, não sei se ele acabou de entrar. Se for, por favor, faça a pergunta. ô, Anderson, fala aí para você, Anderson, fez a pergunta? Então, pergunte, por favor, porque eu não estou acompanhando no Facebook. Gabriel, você pode me dar o feedback do Facebook lá, tá? Claro, pode, Anderson, pode abrir o microfone se quiser. Qual foi a escola do cara? Quando a gente fala de escola, eu quero que você entenda bem. Eu estou falando de uma linhagem, não estou falando assim uma escola propriamente dita, de uma forma acadêmica, institucional, sistematizada. Mas quando eu falo assim, de uma questão de vivência, de uma forma empírica, da fonte onde ele bebeu, das influências que recebeu, né? Assim, eu não tenho assim muito conhecimento de onde vem essa escola do Carlinho, mas eu percebo que ele atua muito parecido com o Olé do Cavaco, então ele tem uma coisa muito mais balançada, socada. Você percebe, senhores, que no cavaquinho do Mauro Diniz, do Jair, do Paulinho da Viola, ela tem essa coisa mais varrida, né? E aí tem uma clave aí. Já no do Mané do Cavaco, a clave é outra. É uma coisa mais chacoalhada, né? Eu falo assim, uma linguagem bem popular, uma coisa mais socada, né? Entendeu? Tá me ouvindo, Bibi? Tô ouvindo, sim. Se você tem essa informação do Carlinho do Cavaco? Não, porque eu já conheci ele já de idade, já. Eu conheci os vídeos dele, já era grisalho, não sei quantos anos ele tinha. Mas é legal a história dele, né? A história dele, juventude, assim, como ele começou, qual foi a primeira... Se ele veio de alguma escola de samba, entendeu? Provavelmente ele deve ter atuado, sim. Assim, eu vejo assim, que ali, a gente sabe, acho que não sei se você sabe, que a primeira escola de samba que surgiu no Rio de Janeiro, falam que deixa eu falar que hoje é a Estácio de Sá, né? É Estácio de Sá. Mas parece que ali, nessa região ali onde tem a Portela, o Império Serrano, né?
Onde tem o Arlindo Cruz, que o Arlindo Cruz também bebeu dessa fonte, embora o Arlindo ele atua com o banjo, ele também tocou cavaquinho, aprendeu no cavaco, né? Aí nós temos também o banjo cavaco, que influenciou muito hoje no que nós tocamos de cavaquinho, né? A levada de pagode principal hoje, que nós chamamos, é essa aqui, ó. Que vem nada mais do que o banjo. E o banjo ele tem essa forma mais repicada do que o cavaco, né? Não que não possa repicar o cavaco, pode, mas geralmente as pessoas preferem mais ficar na clave. Legal. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. No Facebook, o Xande Pires está perguntando. Quero saber, canhoto, tem mais facilidade para aprender cavaco? E o dinheiro? E o quê? E o dinheiro? Dinheiro? Como assim? Creio que ele esteja se referindo ao ganho com o cavaco. É muito complexo isso, né? Sobre falar sobre essa questão de trabalhar com... Eu trabalho com música. Sempre atuei como cavaquinista e não reclamo da minha vida em relação a isso. É óbvio que a gente tem sempre que estudar. Eu, depois que me formei, houve mais valia naquilo que eu faço, né? Me valorizou mais. Mas nada que um estudo não faz com que você acrescente mais. Depende de onde você atua, o que você quer fazer. Mas o canhoto tem facilidade com o cavaco? Tem facilidade, sim. Tem gente que inverte as cordas para tocar como canhoto. Eu vejo assim, muitas pessoas também tocando como se fosse com a corda sem ser invertida. Apesar que essa questão de ser destro ou ser canhoto influencia? Não, acho que não influencia, não. Percebo assim, que canhoto, quando toca muito bem. Entendeu? A pessoa canhota. Então, não existe essa questão de facilidade. Existe, sim, a questão de estudo, a questão de você estar desenvolvendo todo esse estudo deliberado que o instrumento ou que o seu professor permita. Assim, é legal a internet hoje ter um mundo muito grande, muito extenso de conhecimento? Tem. Mas não é sistematizado. Você vai ficar com um conteúdo bastante solto, né? É legal que você tenha um professor de cavaquinho. Que aí esse professor de cavaquinho, ele tem, assim, uma certa referência dos estudos dele, de onde ele veio, qual fonte ele bebeu. É interessante isso, né? Mais alguma pergunta, Gabriel? Por enquanto não. Pode ser. Senhores, é basicamente isso que eu quero falar com vocês, sobre essa questão do cavaquinho, né? Nós temos aí o cavaquinho, como eu falei lá, do choro até o samba, né? E dentro do samba, ele atua muito como instrumento centro, né? Como instrumento de base, e como instrumento de base, ele vem assim sendo desenvolvido vários tipos de levada conforme o tempo, conforme a escola. Quando eu digo escola, eu estou dizendo assim no sentido da linhagem, das influências que ele vem recebendo, né? Então, nós temos aqui também, eu quero falar também, o cavaquinho no samba paulista, né? E aí a gente, se falar de samba paulista, a gente não pode deixar de falar do Demônio da Garoa. E do Demônio da Garoa teve um cavaquinista, vou até pegar o nome dele aqui, que eu não tenho. Se não me engano, é um canhoto mesmo também. Peraí. Alguém sabe o nome do cavaquinista que atuou no Demônios da Garoa? É um dos cavaquinistas e também trouxe bastante contribuição ao desenvolvimento do cavaco. Peraí. Nada que a internet não venha. O Canhotinho.
É o canhotinho. Senhores, eu fico por aqui com as minhas exposições, com os meus conteúdos. Espero que ter contribuído com o desenvolvimento de vocês, ou com as informações que eu trouxe, para que vocês entendam mais ou menos em que contexto nós estamos com o cavaquinho, porque o título é O Cavaquinho na Música Brasileira, do choro ao samba. Então eu vim contando essa história, trouxe alguns nomes, alguns estilos que o cavaquinho atuou, algumas formações musicais, alguns grupos, como os regionais, né? Hoje o cavaquinho ele tem uma atuação muito forte nos grupos de samba, de pagode, no grupo de músicas baianas, né? E aí não se pode falar de música baiana se não falar do samba de roda, dessas coisas todas. E eu tenho aqui um camarada que tem essa levada muito legal sobre o cavaquinho da música baiana, que é o Anderson, né? O nosso amigo Muvuca. Tá com o cavaquinho, Muvuca? Não tô não, mas eu pego já já. Pega aí e faz uma levada aí, baiana aí. Pera aí, só um pouquinho. Tá vendo? A nossa aula é interativa. Você viu, Gabriel? Me pegou desprevenido, hein? Não, mas é assim que é bom. Ô, Bibi, a gente tem uma pergunta do Júlio aqui no Meet. Eu tô vendo aqui. Pode mandar, Bibi? Pode mandar. Ó, Já- vou já te mandar a respondi, primeirinha. Tá, Júlio? Deixa eu só... Vou Vai lá. mandar a primeira levada que eu aprendi, que é do samba de roda mesmo, que é aquela mais... E aí tem as modernas, né, que vai acompanhando a percussão, né, que hoje modernizou, ficou isso aqui, ó. Mais ou menos por aí. Legal. E você tem a ideia de como que é a levada de um grande cavaquinista hoje, que é chamado para todas as gravações, e muitos do que também gravam hoje na música recebeu a influência dele, do Mauro Diniz? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Você viu que essa levada mais atual ela vem carregada sempre com alguns arpejos, né? Sempre. E é uma levada mais varrida, como eu falo, né? E ele e veio dedilhando. E é muito legal, porque ele assenta o samba, né? Excelente. Né? Ô, Júlio, é o seguinte. O Júlio está falando aqui sobre um grupo chamado Machete Bomb. Eu vou até ver esse grupo aqui, Machete Bomb. É da onde esse grupo, Júlio? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui. Não. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa desse grupo. Vou colocar um áudio aqui, tá? Machete Bomb, a gangue do casaco profano. 2016, diretamente de Nossa Senhora. De Curitiba. Cara, que legal, Júlio. Eu vou ouvir mais sobre o Machete Bomb. Eu acho interessante. Ele traz o cavaquinho aqui com umas pedaleiras e tal, com umas distorções, com os drives, assim, uma característica meio rock and roll, assim. Bom, pelo menos pelo pouco que eu ouvi aqui. Muito legal. Eu gosto dessa coisa do cavaquinho, porque assim, a gente tem essa questão tem algumas pessoas que são mais puristas, né? Que o cavaquinho só tem que atuar da seguinte forma, que tem que ser, mas não,
A gente vê o cavaquinho aí, o pedal que dobra o som, faz oitava com baixo junto, distorção, etc. É legal isso. A questão dessa questão da evolução do cavaquinho não ficar na mesmice. Não que não seja legal, entendeu? Eu, por exemplo, gosto de samba raiz, eu gosto de samba choro, mas também eu vejo algumas manifestações mais atuais assim, com alguns elementos muito interessantes, trazendo o cavaquinho. Ou seja, é uma forma de você estar o quê? Abrindo o leque ou expandindo essa forma de atuação do cavaquinho. Gente, a gente tem que estar com a mente aberta para vários estilos de música, né? Por exemplo, eu quando entrei na faculdade de música, eu me deparei com um tipo de música que me causou uma certa estranheza. E acredito também que o Gabriel Vital foi também impactado pela essa estranheza, até que eu busquei entender esse tipo de música, que é a música contemporânea, entendeu? É uma música muito legal, entendeu? Mas que a gente que é acostumado com a música tonal, a gente causa uma certa estranheza. E a provocação que a música contemporânea vem trazer para a gente é essa, né? Essa questão, essa estranheza, né? Mas é isso. Alguma colocação, gente? Eu estou encerrando por aqui. Alguma pergunta? Júlio, obrigado pela sua participação, pelas suas perguntas. Eu vou ver esse grupo aí, Machete Bom. Eu acho que também o cavaquinho teve também uma atuação no rock lá lá em Pernambuco, né, no Mangue Beat, lá do pessoal do Chico Sainz, nessas coisas todas, né? Se eu não estou falando besteira. Então, gente, é isso. Tem um vídeo que o cavaquinista explica pedais que ele usa e vale a pena. Beleza, legal. Gente, está aí um elemento novo que o Júlio trouxe sobre o cavaquinho com essas parafernálias. Quando a gente fala de parafernália, são as questões eletrônicas que a pessoa traz aí no cavaquinho. Anderson, obrigado pela sua levada aí, acrescentou bastante. Gente, eu indico aí que vocês continuem pesquisando sobre os nomes para contextualizar e para fundamentar aquilo que vocês já fazem de uma forma empírica ou enfim, por que você faz essa levada? De onde veio essa levada? Quem surgiu com essa levada? É legal, é interessante, porque nunca o saber é demais. Gabriel, muito obrigado. Agradeço à Universidade Federal pela oportunidade. Gente, me desculpe se eu deixei de falar algumas coisas, mas eu tentei aqui e me empenhei ao máximo para que tivéssemos uma aula assim, com alguns elementos. Era um macro, né? Falei assim de uma forma geral, né? Não entrei em detalhes, né? E às vezes a gente deixa de falar de alguns nomes, né? Do cavaquinho. Bom, muito obrigado, Bibi. A gente agradece a sua presença. A aula foi muito incrível, muito aprendizado. Eu acredito que todo mundo gostou bastante. Eu gostaria de lembrar que o projeto Circulação da Escola de Música da UFMS, nós temos página no Instagram, temos uma página no Facebook e temos um grupo no Telegram. Então, se vocês quiserem ficar atualizados das nossas próximas atividades, sigam a gente nas redes sociais, participem do grupo do Telegram. E por hoje é isso. Muito obrigado, Bibi. Boa noite, galera. E breve vai ter mais alunos de cavaquinho na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Com certeza. Obrigado, gente.